Boa tarde para todos. Vamos fazer uma tentativa de prova aqui para fazer uma revisão de todas as questões. O número de questão é diferente da que vocês fizeram, tá? Porque o sistema mistura as questões. Então pode ser que o número de vocês seja diferente. Vamos para a primeira que me aparece aqui, né? Que é a questão da diferenciação entre macroeconomia e microeconomia. Lembrando que macroeconomia trata de variáveis agregadas e microeconomia vai fazer estudos mais específicos de um certo mercado, de uma certa firma, de um certo setor econômico. Então, quando, por exemplo, aqui na primeira eu tenho o estudo de preço e quantidade vendida de feijão no estado de Santa Catarina, é um estudo bem particular, né, de um determinado bem em um determinado local geográfico. É claro que é uma questão de microeconomia. Flutuação do nível de emprego total do país durante a pandemia. Aí temos emprego total do país. Consequentemente, é uma questão mais macro, tá? Ou totalmente macro. Aí, por exemplo, se eu perguntasse a flutuação no nível de emprego no setor de shoppings, aí seria um estudo particular e aí seria microeconomia. Flutuação de exportações de café a Estados Unidos. De novo, eu estou querendo analisar um certo mercado, que é um mercado de café em Estados Unidos. É uma questão de microeconomia. Se fosse exportações totais, aí seria macro. Decisão de aumento da taxa de juros Selic. Essa é uma variável totalmente macroeconômica. A taxa de juros Selic é a taxa mais da economia e é definida pelo Banco Central, pela reunião do Copom. Então, é uma variável macroeconômica. A segunda, certo, aqui no geral não teve problemas, todo mundo respondeu bem. Se eu tenho aumento da produtividade do trabalho, essa economia se torna mais eficiente, consequentemente a FPP vai se deslocar e o que mostra o gráfico é que não, esse deslocamento vai ser diferente para os diferentes países do mundo. Então, aqueles que tiveram um aumento de produtividade maior vão ter um deslocamento da fronteira também maior. O terceiro mostrava 4 diferentes opções dentro de uma fronteira de possibilidades de produção e perguntava se qual desses pontos poderia ser considerado ineficiente. Então, aqui, eu vou tentar mostrar aqui o gráfico, né? Ó, vejam que essa FPP tinha, então, o ponto 25, 0,25, 5,20 e 15,15, tá? E aqui o 10,15. Então, vejam que esse ponto está fora da fronteira, está embaixo, consequentemente é um ponto interno, tá? Se essa economia consegue produzir 15,15, por que ela produziria 10,15, tá? Então, é um ponto ineficiente. Certo. Essa questão aqui pergunta o que significa que quando tomamos uma decisão para satisfazer uma necessidade, temos que renunciar a outra atividade ou escolha. O que seria isso? É claro que é custo de oportunidade. Todo mundo respondeu bem. Na 5. A 5 era sobre o fluxo circular e perguntava se podemos estabelecer que existe uma relação entre as rendas recebidas e os bens e serviços produzidos. É claro que existe essa relação e essa relação existe porque as rendas que se originam na venda de fatores de produção servem para produzir bens e serviços que só podem ser consumidos porque existem rendas. Tá? Então, a C era a resposta correta. A 6 era a questão da fronteira de possibilidades de produção. Vocês tinham que representar essa fronteira. Teve alguns problemas por causa da configuração do sistema que eu errei. Eu não deixei não é que não deixei, não habilitei a opção de inserir uma foto, então tiveram muitos problemas para enviar essa foto. Muitos conseguiram, outros mandaram o drive sem compartilhar, consequentemente eu não consegui ver essa foto, então você tem que me mandar essa foto por
por WhatsApp, por e-mail, para eu aumentar a nota de vocês, tá certo? Então, tinha que representar a FPP, explicar o que significa custo de oportunidade e estudar a passagem do ponto E para o ponto C. Vejam que eu aqui, em lugar de olhar dois pontos contíguos, coloquei um ponto que tinha um intermediário, né? Eu acho que errei quando eu construí a questão, mas dá para fazer. Então, vejam que se eu passo do ponto E para o ponto E, eu vou produzir menos aves, tá? Então, produzia 40 e agora produzo 20. E vou produzir mais peixes, passagem de 40 para 85. E depois tinham que mostrar diferentes pontos e como eles eram, tá? Então, vamos lá. Vamos para o Excel aqui. Certo. FPP. Aqui tem os pontos até o ponto F, que são os primeiros, tá? Então, a FPP ficava assim bem bonitinha, bem arredondada, né? Teve alguns alunos que fizeram ela reta. É claro que é difícil, né? Por causa de fazer o gráfico em papel, é claro, às vezes confunde, você não sabe realmente qual é cada um, mas no geral todo mundo fez bem. O custo de oportunidade, então passagem do ponto E para o ponto E, para o ponto C, basicamente é a inclinação da fronteira. Então vejam que eu passo de produzir 40 aves no ponto E para 20, então tem uma diminuição, 20 menos 40 no numerador, dividido o aumento, né? E quem aumenta? Aumenta os peixes, porque eu produzia 40 no ponto E e agora vou produzir 85. Então, o numerador é 20 menos 40, o denominador 85 menos 40, isso dá o custo de oportunidade igual a menos 0,44, tá? Por quê? Porque eu vou diminuir a quantidade de aves, vou aumentar a quantidade de peixes. E aí vocês tinham que ver os pontos que eram inalcançáveis, ineficientes, enfim. Vamos ver se eu consigo abrir aqui as duas coisas. Certo. Então, o primeiro ponto era 25,90. Aqui é um ponto inalcançável. 30,65. Aqui também inalcançável. 35,30. Um ponto interno. 10,95. Não. Nem sei onde está, não dá para ver aqui. E por último aqui tem o 45,0, que também é um ponto interno, tá? E depois tem o 35,65, também não sei onde está. 10,95 aqui é um ponto na fronteira, tá? Um ponto eficiente. Certo, vamos lá. 7. No esquema do fluxo circular se observa que as famílias recebem renda. Isso acontece dado que muitos colocaram que elas realizam a produção de bens e serviços. Na verdade, se vocês lembram do fluxo circular, quem faz a produção são as empresas, tá? As empresas contratam no mercado de trabalho e no mercado de capital. Então, na verdade, as firmas realizam a produção e as famílias são os proprietários dos fatores de produção e recebem para isso uma renda, tá? Tanto do capital quanto do trabalho. Certo, vamos para a próxima. Essa era da alternativa, nem vou falar porque todo mundo acertou aí, então era escolher as alternativas para completar a definição de economia. Então podemos dizer que a economia é uma ciência social que deve resolver o problema econômico que determina que existam necessidades ilimitadas e recursos escassos. Vamos para 9.
Certo, aqui também todo mundo escreveu, teve textos lindos, teve outros mais curtos, teve alguns que saíram um pouco da caixinha e responderam coisas bem legais, bem criativas. A única coisa que eu percebi é que ninguém entendeu muito bem o que significam as decisões marginais. Então, alguns aí me inventaram um pouquinho, mas aqui o que é importante lembrar é que decisão marginal é que os agentes econômicos, quando tomam uma decisão, vão a olhar para o custo marginal e o benefício marginal, que significa basicamente o que acontece se eu mudo a minha atividade ou se eu consumo algum bem em uma unidade adicional, ou seja, bem pouquinho, tá? Então, quando, por exemplo, se você tem sede, você não vai lá e bebe 2 litros de água, você bebe um copo, tá? A seguir bebe mais um copo, mais alguns goles. Então, isso é marginal, é um pouquinho a mais. E aí se analisam os custos marginais dessa decisão e os benefícios marginais. Então, por exemplo, na questão da pandemia, vocês poderiam pensar, o governo pode analisar o que acontece se o lockdown continua por uma semana, tá? Então, quais são os benefícios marginais disso? Os benefícios marginais são que a taxa de contágio vai cair. Quais são os custos marginais? A diminuição da atividade econômica. E eu vou comparar esses dois resultados para tomar uma decisão, tá? Na 10, você tinha que escolher uma opção que tivesse pelo menos 2 instrumentos de política monetária. Então, a primeira não tem nenhuma, são todos instrumentos de política fiscal, gasto público, imposto de renda e demanda agregada. A segunda tem taxa de juros, política monetária, gasto público, política fiscal, operações de mercado aberto, política monetária. Então, essa era a opção correta, tá? PIB do resto do mundo, gasto público e exportações, nenhuma é de política monetária e nenhuma das anteriores também está errada. Vamos para 11. A 11 também todo mundo respondeu bem. Eu vi que muitos alunos nem leram o texto, responderam bem curto e bem genérico, mas paciência. Vamos para 12. Fronteira de possibilidades de produção de um país aumenta quando? Tá? Se eu estou querendo ver quando aumenta, não vai ser quando diminui alguma coisa, só se diminui, sei lá, a ineficiência, mas se diminui o desemprego, eu vou estar passando de um ponto interno para a minha fronteira. Se aumenta a ineficiência da utilização dos fatores produtivos, não vou ter um aumento da FPP. Se aumenta a capacidade instalada, também passa de um ponto interno para um ponto da fronteira. Se diminui a quantidade de trabalhadores, vou diminuir a minha FPP. E se aumenta o número total de trabalhadores, aí sim aumentaria. 13. Aqui era para analisar o custo de oportunidade. Então, uma economia que vai passar da opção C para D. Tá? Vejam que quando eu passo de C para D, eu tenho um aumento da produção de armas e uma queda da produção de medicinas. Consequentemente, o custo de oportunidade é em medicinas. Por quê? Porque é aquele bem que diminui. Então, está mostrando que para aumentar as armas tem que diminuir essa produção de medicinas. Aí, como vai ser? De novo, vai ser a inclinação da FPP. A inclinação da FPP vai mostrar, então, no numerador a variação das medicinas, que é aquele bem que está diminuindo. Então, eu vou ter 6.550 menos 7.800 no numerador. E no denominador, aquele bem que está aumentando, 3.260 menos 2.460. Então, o numerador dá menos 1.250, que foi a resposta de muitos, tá? É claro, essa aí é a diminuição da produção de medicinas na passagem de um ponto para outro, mas não é o custo de oportunidade. Faltou o denominador, que era 800, tá? E então, o resultado é menos 1,56 e está mostrando que para aumentar a produção de armas em uma unidade, a produção de medicinas diminui em 1,56 unidades.
para terminar, a nossa última questão, que acontecia com cada um desses eventos na FPP. Tá, o país produz alimentos e carros, a tecnologia automotriz se torna mais produtiva. Vou ter uma mudança na interseção dos carros. Então, seria um deslocamento da interseção com um dos eixos, tá? Aumento do desemprego. Se aumenta o desemprego, eu vou ter um ponto interno ineficiente, tá? Eu vou passar da fronteira para um ponto interno. Diminuem os fatores produtivos disponíveis no país. Aqui eu vou ter um deslocamento à esquerda da FPP. Erosão do solo deixa 5% das terras do país inutilizáveis. Também estou destruindo fatores produtivos do país. Consequentemente, a minha FPP se desloca para a esquerda. Pandemia de Covid gera uma queda na utilização de todos os fatores produtivos disponíveis. Ponto interno. Tá? Os fatores produtivos estão no país, só que eles estão sendo subutilizados. Entrada de imigrantes que aumentam em 10% a força de trabalho. Deslocamento à direita. É isso, gente. Essa foi toda a prova. Qualquer outra dúvida, podem me perguntar. Até mais.